Graça e paz, irmãos, boa tarde. Hoje nós vamos estudar Gálatas, capítulo 3, do versículo 15 até o versículo 25. Eu peço que você que está vendo o vídeo já gravado, você leia esse texto, acompanhe o texto, Gálatas 3, 15 ao 25, e a gente vai estudar um pouco sobre esse texto. Muito bem. Então, gente, o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma comparação com um termo, um documento jurídico. E às vezes a gente, primeiro, que para entender o documento jurídico, nós precisamos entender a lei. E a lei, ela é diferente em cada país e é diferente em cada época. Então nós precisaríamos estudar a lei romana daquela época. O que não seria muito fácil para nós entendermos. Mas os princípios das leis, eles seguem ao longo dos anos e muitos deles nós herdamos. Tanto o princípio da lei judaica, porque a lei judaica é a lei de Deus, a lei da palavra, né? E a antiga lei judaica, e esses princípios da legislação de Moisés, eles se tornaram universais, porque a palavra de Deus é universal, então tem muita influência ainda no mundo cristão da lei, né, do Senhor, e no mundo inteiro, porque são princípios universais. E também o direito brasileiro, né, ele segue muito do direito romano, porque o Império Romano ele estabeleceu princípios muito importantes do jurídico, né, do mundo jurídico, que até hoje influenciam os legisladores no mundo inteiro. E é o caso nosso aqui. E ele usa um termo jurídico que é o termo do testamento. Ora, todos nós já vimos em filmes ou na televisão acerca de testamento. Não é muito comum nós fazermos testamentos aqui, porque nós não temos muito patrimônio, né, para distribuir, é bem óbvio, né? Eu me lembro, contar aqui para vocês, compartilhar, quando a gente foi casar, né, e a gente chegou no cartório, e o oficial lá do cartório, ele disse assim, olha, vocês, agora, o casamento por padrão é o casamento com união parcial de bens, né? Não mais união universal de bens. Portanto, só serão patrimônio de vocês dois aquilo que for adquirido depois do casamento. O que vocês tinham antes é de cada um individualmente. Aí eu, muito radical, né, disse, não, pois eu gostaria de fazer, fica mais bonito o casamento com união universal de bens. Né? E ele disse, pois nós podemos fazer. Eu disse, o que precisa? Então, você vai pagar aqui uma taxa, que era uma taxa bem salgada, né? Você vai pagar uma taxa aqui para você, para ser feito um inventário de tudo que vocês têm. Aí eu olhei assim para a Rosana olhou para mim, né? Cada qual o mais liso, ninguém tinha nada, tinha patrimônio nenhum. A gente disse, bote união parcial de bens mesmo. Então, são termos, né? São instrumentos que estão lá disponíveis, mas nem todo mundo vai usar. É o caso, por exemplo, do inventário para o casamento. Ora, se nós não temos bens, para que nós vamos fazer esse inventário, né? Da mesma forma, o instrumento que ele fala aqui, que é o testamento. O testamento é um instrumento de herança. Então, como é que funciona? O dono do patrimônio, ele deseja especificar uma herança, né, para alguém. Então, ele vai determinar que aquela casa que ele tem vai ficar para o filho tal, que não sei o que, vai ficar para outro, vai ficar para aquele outro, né? E aí o apóstolo Paulo usa essa figura
para nos mostrar um testamento que foi feito e algo que nos foi dado em herança. E aí é onde nós precisamos parar para pensar, né? Que herança é essa que nós recebemos? E aí ele vem aqui e primeiro ele diz o seguinte, no versículo 15, ninguém pode anular um testamento, pois depois dele ser ratificado, acabou-se. Ninguém pode acrescentar nada e nem anular nada, né? Então, um testamento é feito em cartório, existe um oficial, vocês já viram em filme, né? Aí vai o cara lá para ler o testamento diante da família, com testemunhas, para que seja entregue a eles o que é chamado de o desejo, né? Qual era o desejo daquela pessoa que faleceu. E então determinar o patrimônio de cada um, né? E depois de ser feito, lavrado aquilo ali, somente o testador, não sei se é o termo usado, né, pode alterar em vida, obviamente. Depois de morrer, meu amigo, não acontece mais nenhuma alteração. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que a promessa, ou a herança que nos foi entregue, ela não será mudada, nada pode mudar. Aí ele lembra, quando é que foi entregue essa herança? Foi entregue para Abraão, foi uma promessa entregue a Abraão. E Abraão, ele veio antes da lei, você sempre tem que se lembrar disso. Abraão, ele cita aqui 430 anos antes da lei. É uma forma dele dizer, provavelmente foi até um pouco mais do que 430 anos antes da lei, porque 430 anos foi mais ou menos o tempo que o povo passou em cativeiro no Egito, né? Mas fica por aí por perto, né? Então, ele está dizendo o seguinte, ó, teve a promessa, depois da promessa veio a lei, mais de 400 anos depois, e depois da lei veio Cristo. E Cristo veio para fazer o quê? Herdar a promessa de Abraão. Porque aí ele diz, ó, não foi quando ele fala ao seu descendente, versículo 16, dando a entender que se trata de um só. E aí ele estabelece, quem é esse um só? É Cristo. Então Cristo é o grande e verdadeiro herdeiro da promessa de Abraão, da promessa que foi feita lá também para Adão e para Eva, né? Aquele que viria pisar a cabeça da serpente. Cristo é o herdeiro de todas as promessas. Tudo é sobre ele. Tudo que foi escrito antes é sobre Jesus. O Velho Testamento é a história da aliança que se formou em Jesus, que se consolidou em Jesus. O Velho Testamento é a história da família de Jesus. Pode olhar na genealogia de Jesus, como é a própria história da Bíblia, de Adão até José. Então, na verdade, tudo é sobre Jesus e ele é o herdeiro de todas as coisas. E ele sendo o herdeiro, nós somos chamados de quê? Co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Então, a lei, versículo 17, a lei não anula a aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. Nós vivemos nesta aliança. Quer dizer, a lei não anulou esta aliança que foi feita. E essa aliança não foi feita na lei, porque a lei não existia. Então ela transcende a lei, vai além e ela passa por todo o período da lei. Ele vai explicar por quê. E depois em Cristo, Cristo herda esta promessa, Cristo recebe e estabelece a nova e eterna aliança, que é Cristo, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele Melquisedeque que esteve com Abraão. Quer dizer, então existe um salto aí, chega em Jesus e Jesus continua a história e nos torna a todos os que cremos filhos de Abraão, enxertados na oliveira, né? Na videira. Muito bem. Só para usar o termo mais correto, bíblico. Muito bem. Então, Deus concedeu essa promessa gratuitamente a Abraão, né? Concedeu.
Versículo 18. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu o quê? Essa herança gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Então, meus irmãos, veja só, a gente às vezes tem dificuldade de entender alguns termos, como por exemplo a predestinação. Não vou nem entrar aqui muito nisso, né, da predestinação. Aí diz assim, puxa, mas Deus é injusto, porque ele escolheu uns e escolheu outros. Aí, mas ninguém questiona por que Deus escolheu Abraão. Quem era Abraão? Ele era mais santo do que os outros? Ele era melhor do que os outros? Não. Abraão era um ser humano que estava lá vivendo na sua terra, Ur dos Caldeus, e por alguma razão Deus olhou para ele e disse assim, rapaz, eu vou escolher esse homem aqui, esse jovem, né, para que ele cumpra a minha promessa na humanidade. Pronto, escolheu Abraão. E de todos os povos, Deus escolheu Israel. Quem é Israel? Israel são os descendentes de Abraão, por conta da promessa de Deus. E por que Deus escolheu? Porque ele quis. E Deus pode escolher porque quis? Pode. E ele tem que explicar? Não. Deus é o único ser que pode dizer isso. Por que você escolheu? Porque quis. Acabou, né? Nós não podemos. Nós devemos explicar, né? Por que nós fazemos algo. Né? Tem que ter uma razão. Deus não. Mas ele ainda, pela sua misericórdia, ele explica muita coisa para a gente, né? Para a gente entender. Mas se ele não quisesse, ele não explicava nada. Ó, escolhi Abraão e trouxe ele, dei a promessa para ele. E agora, o que você vai fazer? Você vai reclamar? Aí, da mesma forma, ele disse, eu te escolhi antes da fundação do mundo, a mim, a Fátima, Rosana, Reginaldo, Lucimar, todos que estão aqui, Roberto, Evânia, Lucas. Pronto, escolhi. E lá na cruz os estabeleci. E agora, você vai reclamar? Não. Ah, mas eu também quero ser escolhido. Creia. Creia. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Você e a sua casa. Então não existe injustiça alguma em Deus, né? Deus é plenamente justo. E ele diz, olha, agora Abraão não podia ter méritos. Nada com Deus é por mérito nosso, é mérito de Cristo, mérito dele. Então ele diz, olha, Abraão recebeu tudo isso aí por promessa, mediante promessa. Não foi por mérito dele, porque ele era bonzinho. Né? E aí, qual foi então o propósito da lei? Para que veio a lei lá mais na frente, né? A lei de Moisés? Ela veio por causa das transgressões até que viesse o descendente, com D maiúsculo. Né? Então a lei é chamada aqui, nós vamos ver melhor amanhã, a lei é chamada de tutor. Ele era o nosso tutor. Então, para que existiu a lei? Para orientar crianças. Então, esse é uma outra figura jurídica que nós precisamos entender. Eu não sou advogado e tenho certa dificuldade de explicar essas coisas, mas o que seria? Você sabe que em algumas situações o herdeiro ainda é menor de idade quando recebe a herança. E, obviamente, ele não tem ainda as condições de gerenciar a sua própria vida. Então, o Estado estabelece um tutor, alguém que vai cuidar desse patrimônio e dessa criança até que ele chegue à maior idade. Né? Então, a Bíblia diz que Deus estabeleceu a lei para poder guiar os seres humanos até que encontrassem a Cristo. Ou seja, enquanto você não tem a maturidade da fé, porque a fé é maturidade, a graça é maturidade, enquanto você não chegou lá ainda, o que é necessário? A lei. É como uma criança. Uma criança, você não vai explicar por que você não pode colocar o dedo na tomada. Uma criança pequena, você vai dizer, não ponha o dedo na tomada. E vai falar firme para que ela não faça isso, porque ela pode morrer. Ela não vai entender, ela não sabe o que é morte, ela não sabe o que é essas coisas. Então, por isso a lei. A lei diz assim, ó, não faça isso. Né? A lei diz para a gente. Aí a gente, opa, por que eu não faço isso? Porque senão você vai morrer. A lei faz isso. Né? E ela é um tutor. Ela fica lá
orientando. Agora, quando chega a graça, a fé e juntamente com ela a herança e a promessa, aí, meu amigo, você vai poder, então, viver como adulto, como maduro. O maduro, ele já não precisa que estejam dizendo, a não sei que ele seja alguém que está demenciando, né? Mas ele não precisa que ninguém diga assim, não ponha o dedo na tomada, não ponha a mão no fogo, né? Isso aqui queima. O adulto não precisa, concorda? Ele já tem autonomia para viver. Assim também, nós já temos em Cristo autonomia para viver em fé, nas promessas de Deus, né? E o versículo 21, né, que o pastor Roberto está enfatizando aqui, nos mostra que a lei não podia nos dar vida. A graça, sim. Mas a lei não consegue vivificar o homem, ela só consegue matar, ela só consegue mostrar o que está errado. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas ela não consegue fazer você fazer o certo. Esse é o problema da lei. Ela mostra o que está errado, dá as penalidades, mas ela não consegue mudar a sua vida a ponto de você viver de forma correta. Toda lei é assim, né? A lei brasileira, por exemplo, é assim também. Ela não consegue mudar a pessoa. Ela consegue estabelecer padrões e estabelecer as suas consequências caso a gente não cumpra com a lei. Versículo 22. Diz assim, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Ou seja, enterrou tudo debaixo do pecado, sepultou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Então, se você crê, você recebe não mais uma lei, mas uma promessa. Sabe, isso tem afastado, essa má compreensão tem afastado muita gente do Evangelho, que as pessoas começam a dizer, olha, eu vou entrar na lei dos crentes. Pelo amor de Deus, não é isso. Cristo não veio para colocar mais um fardo sobre você, não veio para colocar mais uma lei. Ele veio para te livrar do poder do pecado e da morte, para te livrar da lei e te colocar debaixo da graça, onde você vai viver feliz com o Senhor. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Ou seja, tendo chegado à fé, a graça, a salvação em Cristo, nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. Está escrito aqui e em Romanos capítulo 6. Então você pode caminhar tranquilo, feliz e não mais sob a ótica do que pode e o que não pode, mas sim debaixo de uma outra ótica, um relacionamento com Deus, um relacionamento de maturidade, de fé, de confiança em Deus e de Cristo operando em você, tanto o querer como o realizar. Esta é a obra de Jesus na nossa vida e é isso que eu queria trazer para os irmãos nesse início de tarde. Né? Que Deus abençoe muito essa palavra e Ele faça frutificar essa palavra no seu coração, gerando vida em cada um de nós. Amém. Nós vamos agora fazer uma oração e depois nós vamos encerrar. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por todo o bem que o Senhor tem nos dado. Te agradeço pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela igreja na qual Tu tens nos colocado. Te agradeço pela salvação, que não é pela lei, pelo cumprimento de leis, mas é pela Tua graça, promessa dada pelo Senhor, porque o Senhor quis. Foi da Tua vontade e o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Te agradeço pelos irmãos. Te peço que o Senhor traga sobre a vida deles saúde, paz, alegria e que eles estejam sendo supridos em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Não esquece de compartilhar o vídeo. Não esquece de ir até aí no YouTube, de também se inscrever no nosso canal. Isso é importante para a gente. E que Deus abençoe muito a sua vida. Muito mesmo. Amanhã ao meio-dia
estaremos mais uma vez aqui e ainda hoje vai estar disponível esse vídeo no YouTube. Forte abraço, muita graça e muita paz sobre a sua vida. Tchau, tchau.